vai falar sobre a liberdade do homem. Pegando o link da última aula que a gente falou sobre dignidade, a gente também falou que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, por isso o homem é dotado de razão. Razão, vontade e liberdade. E aí o catecismo diz assim, lá no comecinho, no número 1730, Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, para que ele pudesse, ele mesmo, procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. Quer dizer, Deus nos fez dotados de razão e não nos fez escravos, em nenhum momento ele escravizou a nossa mente, a nossa vontade. Nós trazemos a essência de Deus conosco, que sempre nos atrai aquilo que é de Deus, aquilo que é a nossa vocação à bem-aventurança. Nós podemos até ser enganados em algum momento pelos nossos sentimentos, né? pela nossa vontade, mas a nossa essência reconhece a nossa necessidade de Deus, porque nós temos essa vocação à bem-aventurança, como a gente falou na aula passada. E o que é a liberdade? A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de você escolher fazer uma coisa ou não fazer, agir dessa maneira ou não agir. Então, a partir do momento que a gente tem a liberdade e a vontade, isso parece ser uma coisa óbvia, é óbvio, mas não é tão simples assim. A gente tem a responsabilidade. Isso se torna uma coisa séria, porque a partir do momento que a gente se torna responsável pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, a gente tem uma coisa chamada de imputabilidade, né? Assim como no direito penal, por exemplo, a gente tem crimes que são inimputáveis a determinados agentes. Mas aqui não. Você vai ter toda a imputabilidade. Acontece que, em alguns momentos, por algumas razões que o catecismo destrincha aqui, eu estou falando, né, uma introdução, vou falar melhor. Mas, em alguns momentos, por alguns motivos, essa imputabilidade pode ser mitigada, reduzida ou até anulada. Porque nem sempre a gente age com clareza, né? A gente age desejando aquele resultado. Então, por exemplo, pode ser, uma coisa sair aqui na rua, comecei a dirigir, só ia sair de casa de carro. Mas aí passa uma pessoa, atropela uma pessoa. A minha vontade não era atropelar aquela pessoa. Era só sair da minha casa de carro, acabou. Agora, se eu bebo, eu me embriago, eu perco o meu reflexo, aí já é diferente. No fundo, a minha vontade era me embriagar e assumir a responsabilidade de todas as consequências do álcool. Então, sim, aí é outra coisa, aí a imputabilidade, tá? E a gente pode ver que a nossa liberdade só alcança a sua perfeição quando é ordenada para Deus, quando é ordenada para a nossa vocação à bem-aventurança. O que isso quer dizer? Que, embora a gente tenha a possibilidade de escolher, sim, pecar, não pecar, fazer, não fazer, agir certo, agir errado, a gente sempre vai se sentir mais confortável. A gente pode até, num primeiro momento, caramba, poxa, mas eu não queria escolher isso, mas eu vou ter que escolher. Tipo, se tô doida pra falar mal de uma pessoa, mas eu vou ter que segurar minha língua, sabe? A gente pode até não se sentir confortável com aquilo, mas no final das contas a gente se sente mais em paz se a gente fizer o que é correto. E aí o catecismo usa uma frase que parece até assim muito simplória, muito, como se diz, aquelas coisas prontas, né? Lá no número 1733, quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Isso é uma verdade, porque quando a gente age da maneira com a qual nós de fato devemos agir, que é aquilo que Deus sabe que é melhor para nós, por exemplo, lá no início, né, quando Deus falou, olha, não come dessa árvore. E o que aconteceu? Eles foram lá e comeram a maçã da árvore. Deus sabia que aquilo ali não seria bom para eles. E aí,
Assim acontece, né, com todas as coisas na nossa vida. Por exemplo, Deus sabe que se eu, sei lá, se eu começar a falar mal dos outros, se eu tenho essa tendência de ter a língua solta, a gente sabe das nossas tendências, dos nossos erros. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tendência a me irritar mais facilmente, né? Então, se eu começar a falar mal de uma pessoa, a colocar lenha na fogueira, a pensar mal dela, na primeira oportunidade que eu tiver de explodir com aquela pessoa, de pensar péssima, pior, que ela é a pior pessoa do mundo, que ela tá fazendo uma coisa pra me atingir, eu vou ter um pensamento completamente pessimista. Então, tá lá nos 10 mandamentos. É você evitar, por exemplo, a maledicência, né? Que é a fofoca, ficar falando mal dos outros, comentáriozinho maldoso, tipo assim, ih, ó, fulano, ih, ó, já virou, já engordou de novo. Fulano tá gordo, por exemplo. Comentários que parecem inocentes, mas não são. Deus sabe disso. Então, para que a gente viva a liberdade de forma plena, essa vocação à bem-aventurança, é melhor que a gente siga aquilo que Deus nos manda seguir.